Olá, este é o Minutos que Transformam, programa devocional da Igreja Presbiteriana dos IPs. Curta o nosso canal, compartilhe esse vídeo para que mais vidas sejam edificadas e ative o sininho para que você possa receber as notificações do nosso canal. Também nos siga nas redes sociais. Hoje eu quero compartilhar com vocês de um breve texto que está em Hebreus, no capítulo 5, nos versículos 5, e 6, que diz o seguinte: assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és o meu filho e hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O escritor aos Hebreus está fazendo aqui uma comparação ou um contraponto, para ser mais exato, com as duas formas ou a forma de sacerdócio. Ele começa o capítulo 5 dizendo aí quais são os ofícios do sumo sacerdote. Ele vai dizer no versículo 1 que este homem, tirado dentre os homens, tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelo pecado. A palavra dons aqui é presentes, oferecer ofertas e sacrifício pelos pecados. No versículo 5, no versículo 4, ele vai dizer que ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Então chegamos no nosso ponto de reflexão. Assim também Cristo, ele vai dizer, não se glorificou, ou seja, Cristo não se levantou por si mesmo e disse: sou sacerdote. Não, ele foi escolhido pelo próprio Deus. Ele foi enviado, o próprio Deus, com a missão de nos representar diante de Deus. E dois aspectos ele aponta aqui. O primeiro aspecto, então, é que ele é filho, ou seja, no versículo 3, ele vai dizer lá no final, que aquele, mas o que glorificou, disse sobre ele: tu és o meu filho e hoje te gerei. Isto é, o próprio Deus veio e se fez homem e se fez sumo sacerdote, a fim de nos representar, a fim de apresentar a nossa oferta, a fim de apresentar o nosso sacrifício. Só que com uma diferença. Diferente de Arão e de todos os outros sumos sacerdotes, estes precisavam oferecer sacrifício pelos pecados dos homens e também pelos seus pecados. Cristo, sendo o Filho de Deus, ele não tinha pecado. Desta forma, ele podia entrar diante da presença de Deus para nos representar, para apresentar as nossas ofertas, para sacrificar em favor dos nossos pecados e nos interceder por nós. O próprio escritor vai dizer no versículo 7 que ele, Jesus, nos dias da sua carne, ofereceu com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, ou seja, ao Pai. E ele fez isso, foi ouvido em suas súplicas por causa da sua piedade, ou seja, por causa da sua vida pura, sua vida que manifestava a glória de Deus. Um segundo aspecto que ele aponta, então, está no versículo 6. Como em outro lugar diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O que isso quer dizer? Significa que o sacerdote, o sumo sacerdócio de Jesus Cristo é comparado, ou é o mesmo tipo, é parecido com o sacerdócio de Melquisedeque. Melquisedeque é aquele sacerdote que aparece na história bíblica, lá em Gênesis 14, 18, quando Abraão mesmo leva até ele ali os dízimos ou o sacrifício, a oferta de gratidão por Deus tê-lo ajudado na batalha em que ele havia sido empreendido. Então, Melquisedeque não tem ali um começo, não se diz de onde ele veio e também não se diz o que aconteceu com ele depois. Jesus Cristo, então, é apontado aqui no mesmo aspecto. Ele tem um sacerdócio eterno
Ele vem da eternidade e ele permanece na eternidade. O que isso quer dizer? Que Jesus Cristo nos representa diante de Deus e ele já fazia isso antes do tempo, ele faz isso agora e ele continuará fazendo isso até o fim dos dias. Ele nos representa. O Senhor Jesus, como o escritor aos Hebreus vai dizer no capítulo 4, no versículo 1, é o nosso sumo sacerdote, que se compadeceu de todas as nossas dores e que nos representou diante de Deus. Tudo que nós vivemos, ele já viveu, contudo, sem pecado. Assim como os sacerdotes do Antigo Testamento precisavam entrar diante de Deus, sacrificar pelo povo, contudo antes precisavam sacrificar por si mesmo, Jesus Cristo sacrifica por nós. Jesus Cristo não apenas nos representa diante de Deus, Ele mesmo se entrega como cordeiro morto, puro, imaculado, a fim de que nós, por meio do sacrifício vivo dele, possamos entrar, como diz o escritor aos Hebreus, diante da presença de Deus, a fim de buscar aquilo que necessitamos. Alegre-se! Fique feliz com essa boa notícia. Jesus Cristo está te representando. Não precisamos de ninguém para nos representar. Ele já o faz. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele já morreu por nós. Ele já pagou pelos nossos pecados. E Ele está à direita do Pai, representando a você, representando a mim. E assim como nos dias de sua carne, Ele tem ouvido as nossas orações. E por seu caráter piedoso, por sua vida, o Pai tem respondido à oração daqueles que o fazem no seu Filho Jesus, o nosso sumo sacerdote. Que o Senhor possa nos abençoar em todas as coisas.